E ontem a visita do presidente da Venezuela ao Brasil mobilizou críticas ao governo Lula, especialmente por conta da reaproximação entre o Brasil e também a Venezuela. Nessa segunda-feira, Lula recebeu Maduro no Palácio do Planalto, em Brasília. Essa é a primeira visita do presidente venezuelano ao Brasil desde que foi proibido entrar no país durante o governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Durante o encontro, Lula criticou os embargos contra o país vizinho. Para ele, as restrições econômicas impostas pelos Estados Unidos são extremamente exageradas. O presidente ainda manteve seu posicionamento histórico de defender o fim dos embargos contra Cuba e as punições também à Rússia. Em comunicado à imprensa, o presidente Lula defendeu a união entre os países. A gente tem um vídeo para vocês. Solta aí. América do Sul, ela precisa se convencer que nós temos que trabalhar como se fosse um bloco. Não dá para ninguém imaginar que sozinho um país da América do Sul vai resolver os seus graves problemas que já perduram mais de 500 anos. E se a gente estiver junto, nós somos 450 milhões de pessoas. Se a gente estiver junto, a gente tem um PIB de quase 4,5 trilhões de dólares. A gente tem força no processo de negociação. Então, essa vinda do Maduro aqui, ela representa um pouco essa retomada. Inclusive, ontem, Lula ainda culpou os Estados Unidos pela miséria da Venezuela. A gente tem um trecho do vídeo para vocês. Confira aí. O Maduro não tem dólar para pagar as suas exportações. Quem sabe ele começa a pagar yuan. É culpa dele? Não, é culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio extremamente exagerado. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra. Além da reaproximação entre os países, Lula e Maduro ainda discutiram temas que interferem na economia e no comércio das nações. O presidente defendeu ainda a entrada da Venezuela no BRICS. E ainda sobre esse tema, um dos grandes pontos de crítica nas falas de Lula ontem, que inclusive repercutiram até mesmo junto à base aliada e fizeram com que os membros do governo ficassem estarrecidos, foi justamente o uso das palavras, primeiro, narrativas, ao se referir às denúncias de autoritarismo e infrações a direitos humanos na Venezuela, e histórico para descrever o encontro com o ditador da Venezuela aqui em Brasília. Inclusive, os próprios membros do governo, embora defendam essa reaproximação com Maduro, avaliam que ela deve estar em segundo plano e não deve emprestar um prestígio e ocupar um espaço grande ou em demasia na agenda do presidente essa semana, em meio a votações importantes que acontecem dentro do Congresso Nacional, como a MP dos Ministérios. Esse negacionismo de Lula sobre a crise humanitária na Venezuela ficou explícito durante uma coletiva de imprensa realizada ontem, em que o presidente brasileiro aconselhou o ditador a impor sua narrativa contra as denúncias de autoritarismo e infrações aos direitos humanos. A gente tem um vídeo para vocês. É uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Então eu acho que está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente
e a Venezuela voltar a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, sabe, diga quem é que vai governar aquele país. É só isso que precisa ser feito. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. E para comentar esse assunto, e principalmente como as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva repercutiram tanto junto à comunidade de venezuelanos aqui no Brasil, como também no Congresso Nacional, nós trouxemos ao meio-dia em Brasília o deputado federal Nicolete e também o sociólogo venezuelano Guilherme Pérez, que já está aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Keis. Obrigada, Guilherme. Oi, deputado. Olá, boa tarde. Obrigada pela gentileza. Eu começo perguntando para o deputado Nicolete. Deputado, ontem as falas do Lula foram um tiro no pé, na verdade, para o presidente Lula, né? Citar essa crise humanitária que a Venezuela passa, a gente acompanhando isso e vendo a população tendo que vir morar no Brasil, tendo que ser expulsa do país por conta de tudo que tem acontecido, chamar tudo isso de narrativa, como é que isso repercutiu dentro do Congresso Nacional? Então, o que a gente evidencia é realmente uma narrativa do presidente Lula, né? Porque é um absurdo um presidente que foi 2 vezes lá no estado de Roraima, visitar Roraima, apenas verificando a questão do Yanomami, que era o que ele queria vender, né, para os países de fora, para trazer mais recursos para o fim da Amazônia, não foi vivenciar o que acontece nas ruas do nosso estado de Roraima. Se ele tivesse parado lá na capital Boa Vista, ou ido na fronteira de Pacaraima, ele ia ver a crise humanitária que realmente esse povo tem sofrido por perseguições políticas, né, por crimes contra a humanidade que esse ditador e genocida Maduro tem feito lá dentro do país da Venezuela, desde 2016 e 2017, quando começaram a entrar no nosso país. Então, uma triste realidade, receber um ditador, um genocida, sem conhecer o que está acontecendo. Eu desafio o presidente Lula. Ele pode ir lá no nosso estado hoje. Nós temos lá milhares de pessoas pelas ruas, caminhando, perguntar se realmente Maduro fez o bem pela população. Por que eles estão fugindo da Venezuela e vindo para o Brasil? Porque estavam passando fome, porque estavam sendo perseguidos, porque não tinham condições humanas de viver dentro da Venezuela. Infelizmente, isso tem tudo a ver com um país socialista, né, que está ali, né, esmagando o seu povo, né, fazendo o seu povo sofrer. E nós, no Brasil, acolhendo e não, em nenhum momento, vendo o presidente Lula preocupado com a crise migratória, sabendo que realmente o Maduro hoje deve cerca de 6 bilhões de reais para o país, então recebe ele e ainda vem apoiar uma pessoa que realmente não olha para o seu povo. A gente sabe muito bem o que acontece lá dentro da Venezuela. Guilherme, eu passo a palavra para você, já com a informação que a gente está acompanhando aqui em Brasília, acontece uma mobilização na esplanada dos ministérios, ali em frente à sede dos 3 poderes e também ali em frente à catedral, de venezuelanos contra a vinda do Maduro ao Brasil. Como é que essa visita repercutiu junto à comunidade que mora no Brasil, Guilherme? Sim, olha, assim, a gente se sentiu muito revoltada ontem, mas muito revoltada, porque falar de narrativa é basicamente ignorar e revitimizar os venezuelanos que fugiram do país, né? Venezuela tem mais de 400 mil migrantes aqui no Brasil, pessoas que fugiram por temas de fome, idosos, indígenas também que tiveram que fugir de lá, porque as políticas econômicas e a falta de democracia impedem a essas pessoas procurar coisas básicas como alimentação, água e uma coisa importante, luz, eletricidade. Tem uma série de cortes de energia na Venezuela que fazem impossível para a maioria da população venezuelana ter luz todos os dias da semana. O engraçado é que o Maduro promete para a população brasileira que ele vai reativar um negócio de eletricidade quando a própria população venezuelana não tem luz todos os dias da semana, né? Então, claro, para nós escutar isso, né, escutar como venezuelano aqui, também lá na Venezuela, essa promessa de Maduro, mas também Lula falar de narrativa, é isso, quando tem informes da ONU, quando tem informes de Anistia Internacional, quando tem informes de Human Rights Watch,
Então, para nós é muito revoltante, é indignante e muito desrespeitoso, né, para todos os venezuelanos. Eu acho que para nós o sentimento é de fúria um pouco, né, mas também de muita tristeza, né. Obrigada, Guilherme. E, deputado Nicolete, eu volto a palavra para o senhor com a seguinte pergunta. O Tribunal Superior Eleitoral determinou, no meio da campanha eleitoral do segundo turno de 2022, a suspensão de uma campanha, de uma propaganda eleitoral, em que fazia a menção da relação entre Lula e a Venezuela, especialmente a amizade entre Lula e o Maduro. Como é que fica essa situação agora diante dessa visita e, principalmente, diante dessas falas aí, desse acolhimento tão caloroso do Lula ao presidente, ao ditador venezuelano? É triste a gente verificar esse tipo de narrativa, né, que infelizmente evidencia hoje o nosso país. Um país que se diz democrático, onde realmente foram impostos esses limites, né, de poder fazer essa ligação do então presidente Lula concorrendo à presidência da República. E a gente sabe que há essa amizade sim, há essa tentativa de criar um socialismo dentro do nosso país. Só que, infelizmente, né, a gente sabe que também nós precisamos mudar o pensamento das pessoas. Que as pessoas hoje, se ficarem nesse pensamento de narrativa que o presidente está querendo evidenciar, nós não vamos prosperar. Então, veja bem, nós queremos comprar a energia da Venezuela. Para quem não conhece a história do estado de Roraima, vamos contar aqui um pouquinho para vocês. Em 2001, no governo do Fernando Henrique Cardoso, nós começamos a comprar a energia da Venezuela. Então, há 20 anos atrás, nós tínhamos lá o linhão de transmissão de Guri da Venezuela. Era uma energia, na época, que fazia com que nós tivéssemos realmente um potencial, né, de poder dar a todo o estado de Roraima uma condição por não ser interligado no sistema nacional. Só que com a crise do petróleo em 2014, 15 e 16, foram ocasionando vários apagões no nosso estado. Então, em 2018, teve 80 apagões. E nós acabamos rompendo essa compra de energia em 2019 com a Venezuela. E o governo Bolsonaro, nós fizemos um leilão de energia, né, renováveis, nós emplacamos essa energia, que hoje dá essa segurança mínima necessária para o nosso estado. E nós temos as obras do União de Tucuruí, que vem de Manaus, para que a gente possa realmente ser interligado no sistema nacional. E agora o presidente está querendo comprar energia, onde o nosso sociólogo acabou de falar, eles não têm energia lá suficiente, não tem uma qualidade de segurança energética, as empresas de energia estão falidas, os técnicos que são a mão de obra que eles teriam, hoje não estão mais no país, já fugiram, já saíram do seu país, porque realmente lá não tem condições de sobrevivência. Então é um absurdo ver hoje, querer o Brasil retomar essa questão de um pacto econômico com a Venezuela, onde nos deve mais de 6 bilhões, né, de aportes que nós colocamos em construções de infraestrutura na época onde foi colocado esse recurso pelo BNDES, e onde a gente vê uma situação vulnerável. Eu mesmo sou policial rodoviário federal, eu trabalhei em 2017, na beira dessa crise, a gente via idosos, crianças caminhando de Pacaraima, que é a fronteira, até Boa Vista, cerca de 200 quilômetros, pessoas passando necessidade e que continuam caminhando. Hoje é uma triste realidade, a gente acha que passou esse foco da imigração, não passou não. Por isso que eu convido o presidente a conhecer a realidade. Então falar aqui do Palácio do Planalto é muito fácil, mas vivenciar hoje a entrada de 500 imigrantes por dia, estão entrando 500 imigrantes por dia, e a gente tem lá o Exército acolhendo, mas isso não é suficiente, porque o Estado sofre com a questão da saúde para o povo brasileiro. Nós sofremos com as escolas para o povo brasileiro, nós sofremos com a segurança pública para o povo brasileiro. Como é que a gente vai suportar no estado de Roraima 150 mil venezuelanos que estão lá hoje, dando mais qualidade? Porque a gente quer acolher, mas como a gente vai acolher se o governo federal não ajuda as prefeituras que precisam, se o governo federal não ajuda o estado que precisa colocar recursos para dar dignidade a essas pessoas? Então, infelizmente, é um ato covarde do governo Lula, é um ato que realmente apoia um genocida, apoia uma pessoa que é procurada, né, por supostos crimes de narcotráfico pelos Estados Unidos da América. Então, a gente precisa, sim, focar em resolver os problemas humanitários para a população brasileira e pensando, sim, nesses imigrantes que estão hoje de forma vulnerável em todo o país, aqui no nosso querido Brasil. Obrigada, deputado. Guilherme, eu devolvo a palavra para você, já que você tem essa visão aí da comunidade. Obviamente, o Guilherme não fala por todos os venezuelanos, há venezuelanos que apoiam, sim, a vinda do Maduro ao Brasil, mas a gente tem visto também que há uma expressiva mobilização de parte da comunidade dos venezuelanos aqui contra essa visita. Guilherme, qual foi a mensagem que o presidente Lula
passou para vocês, especialmente com as falas proferidas ontem? Sim, bom, basicamente Lula fez um negacionismo da nossa vivência e do sofrimento dos venezuelanos aqui no Brasil, né? Tem uma série de instituições que acolhem venezuelanos. A Acolhida Brasil é muito importante para nós. De fato, durante esses últimos 4 anos, foram feitas várias portarias para apoiar a migração venezuelana. E a fala de Lula, basicamente, eu senti assim, né? Tipo, em termos muito pessoais. Basicamente, é como tu ter o estuprador, né? E pedir para ele que crie a narrativa que tem que ser dita contra a vítima. Basicamente, eu senti isso, né? Que outra pessoa, que um terceiro está pedindo para o estuprador do povo venezuelano, que ele crie uma narrativa que vai ser muito melhor do que a narrativa da vítima e das pessoas que sofreram em suas próprias peles, carnes, estômagos, a situação, né? E eu acho muito triste, né? Principalmente porque, bom, com certeza vocês lembram o momento em que Lula chorou pela população com fome, que também sofre no Brasil. Mas eu senti assim que finalmente Lula tem essa empatia quando as pessoas que sofrem, ele pode ganhar votos delas, né? Mas quando são venezuelanos que sofrem de uma migração, que muitos deles nem podem falar português, ele não sente essa empatia, né? Ele não se importa porque essas pessoas passem fome, tenha que deixar a sua família, porque basicamente para Lula todas essas pessoas são uma narrativa que tem que ser contraposta com a de Maduro, né, com o seu amigo Maduro. Então, para nós é muito triste, é muito revoltante, digo de novo, né? Mas a mensagem é que as pessoas não têm um aliado em termos de direitos humanos aí, né? Que as pessoas, que os venezuelanos que moramos aqui no Brasil, não temos uma pessoa que realmente se preocupe por os direitos humanos de todos os que moram aqui no Brasil, incluindo migrantes venezuelanos. Obrigada, Guilherme. Deputado, eu devolvo a palavra para o senhor. E antes de eu passar para a próxima pergunta, já peço para você que está assistindo a gente no Meio Dia em Brasília, que está acompanhando a gente aqui no nosso programa, deixe o seu like, deixe o seu comentário, é sempre muito bom saber o seu ponto de vista sobre os temas e, principalmente, para que a gente continue trazendo especialistas, deputados, autoridades, representantes do Congresso Nacional, contrapontos, para debater os assuntos que impactam você enquanto contribuinte, você enquanto povo brasileiro e até mesmo os próprios venezuelanos também que devem estar acompanhando aqui o Meio Dia em Brasília, esse tema que afeta também a comunidade. Então, deixa o seu like aí, o seu comentário, para que a gente continue fazendo o Meio Dia em Brasília nesse formato tão diferente, tão especial. Agora, deputado, uma informação relevante aqui para quem está nos acompanhando, a dívida da Venezuela com o Brasil pode chegar a 12 bilhões de reais. É uma dívida alta. E, embora essas conversas tenham acontecido entre o ditador e o presidente do Brasil, o Lula, nada foi esclarecido em relação ao pagamento dessa dívida. Como é que o senhor acha que isso vai acontecer? Será que tem chance da Venezuela quitar a dívida que ela tem com o Brasil? Ontem a gente viu o Maduro sendo vaselina, né? Na verdade, quando ele foi indagado por uma repórter sobre a questão da dívida, ele disse, não sei, temos que ver ainda, será montado um grupo de trabalho para verificar essa situação. Então, realmente está devendo, não é só a Venezuela que deve ao Brasil, nós temos Cuba, nós temos outros países da África também que estão devendo. Então a gente precisa, nesse momento, ter responsabilidade e que o governo fique tapando o sol com a peneira. É realmente querendo receber, né, um país que está nos devendo, um país que não tem hoje controle nenhum sobre a economia dele, um país que vem lá de trás, na época do Hugo Chávez, né, em 92, era o então tenente Hugo Chávez, né, que causou uma revolução dentro da Venezuela para tomar o poder em 92, foi preso, 2 anos depois foi solto da prisão, conseguiu ganhar força com a esquerda dentro da Venezuela, que em 97 ele conseguiu ser eleito presidente. E na terceira reeleição dele, em 2006, que fique claro, ele foi aparelhando o judiciário com pessoas dele, né? Ele foi mudando a Constituição, tanto é que a partir de 2006 ele deixou a questão ilimitada ali dos mandatos do presidente da República. 2013 ele veio a falecer, Maduro foi eleito e continua na mesma pegada, uma pegada de implantar goela abaixo o que ele quer dentro do país dele, né? E nos dá vergonha de a gente receber um ditador genocida desse aqui, uma pessoa que não zela pelo povo dele. Você acredita aqui que as pessoas, se a gente perguntar lá nas ruas,
de Boa Vista, então pelo país todo, porque tem venezuelano hoje, né, que a gente tem um processo de interiorização em vários municípios, aqui em Brasília também. Você pode ver, às vezes, nos semáforos, venezuelanos com uma plaquinha, né, solicitando dinheiro, solicitando ajuda. Então, a gente vê que ontem o Maduro chegou, em nenhum momento ele disse: meu povo venezuelano que está aqui no Brasil, voltem às suas casas, eu vou ajudar vocês dentro do país. Então, ele não está preocupado em ajudar o povo venezuelano. Ele quer que as pessoas saiam e que fiquem aquelas submissas ao poder dele. Porque se ele tivesse responsabilidade, fosse realmente um chefe de Estado e de governo, ele estaria chamando esse povo de volta, acolhendo e dando ajuda, e abrindo as portas da Venezuela, que se diga aqui. Ele fechou as portas de ajuda internacional humanitária em 2017 e 2018. Ele não quis ajuda de fora. Ele viu o povo dele sofrendo, caminhando, morrendo de fome, chegando ao Brasil, caminhando mais de 500, 600 quilômetros, em nenhum momento pediu ajuda de fora. Então, ele quer que o povo dele realmente saiam aqueles que realmente não querem a doutrina dele do socialismo. Então, isso é preocupante. Vinha o chefe de Estado aqui, em nenhum momento falar do sofrimento do povo e chamar seu povo de volta para o país e pedir para o Lula ajudar a Venezuela para que acolha seu povo lá dentro da Venezuela. Porque não é papel do Brasil hoje também acolher aqui dentro do Estado, principalmente um Estado pequeno como Roraima. Nós precisamos ajudar a Venezuela, então, e outros países, mas dentro da Venezuela. Mas isso o Maduro não quer, porque lá ele quer pessoas vulneráveis, pessoas que ele possa dominar. E esse é o socialismo de um ditador chamado Maduro. Obrigada, deputado. Guilhermo, para suas palavras finais, a gente já está aqui na reta final do nosso debate. Você, a comunidade, você que tem acompanhado aí, que está diretamente ligado, tanto as pessoas que moram aqui no Brasil, os venezuelanos que moram aqui, quanto até os que moram lá, permanecem na Venezuela, vocês esperavam alguma sinalização, alguma fala positiva, como o próprio deputado Nicolete apontou agora, do ditador venezuelano com relação ao povo? Talvez alguma mensagem clara, algum apoio nessa visita, ou a visita dele aconteceu da forma como vocês previam mesmo que iria acontecer? Olha, infelizmente a gente não esperava nada, nenhuma sinal positiva do Maduro, porque ele mesmo negou durante muitos anos a saída de venezuelanos, só quando era tão evidente e tinha tantos países criticando e se queixando um pouco, né, pela situação, é que ele aceitou a situação. E ainda ele fez constantemente piadas de venezuelanos que estão em outros países, tipo, trabalhando, fez piada de venezuelano lavando banheiro, enfim, ele fez uma série de piadas que para ele é engraçado, venezuelanos trabalhando em outros países, porque provavelmente ele tem muito tempo sem trabalhar. Então, a gente não esperava nenhuma sinal, né? No caso de Lula, a gente também não fica surpresa, né? No entanto, eu acho que, devo dizer que eu estou sim, muito surpreso, porque de todos os países latino-americanos, a pessoa que pior falou sobre o tema da democracia foi Lula. Boric, no Chile, constantemente faz críticas para a Venezuela. Os outros países, é evidente que tem uma simpatia, mas não tão evidente. De todos os países, Lula foi o que fez um simbolismo, um ato simbólico, que foi muito além de simplesmente voltar a ter relações, né? Falando, inclusive, de que Maduro foi eleito de forma democrática, né? Que foi escolhido pelo povo, falando que tem que construir uma narrativa. Quer dizer, o tipo de apoio que acaba de receber Maduro de parte de Lula é muito mais forte do que recebeu de parte de Petro na Colômbia, do que recebeu de parte de Fernandes na Argentina. Então, isso, para mim, sim me deixou um pouco surpreso. Não a vinda de Maduro, que era muito esperada, mas sim o nível de apoio que recebeu de parte de Lula. De fato, até como eu falei logo no começo aqui do nosso programa, esse nível de apoio, as declarações feitas ontem por ele, inclusive possivelmente desmentindo essa crise humanitária que a gente está acompanhando, está sendo noticiado no mundo inteiro, realmente repercutiu até com estranheza junto à própria base aliada do governo. Agora, deputado Nicolete, ontem também o senador Sérgio Moro, durante uma audiência no Senado, sugeriu e propôs que o próprio Senado convidasse
a Maria Corina Machado, que é candidata a presidente da Venezuela e opositora do Nicolás Maduro, para que ela detalhe as violações de direitos humanos no país vizinho. O senhor avalia que tem outras medidas que o Congresso pode adotar para coibir ou, de alguma forma, talvez alertar o próprio presidente para esse tipo de apoio irrestrito à Venezuela? Então, eu coloco aqui até em primeira mão para vocês do antagonista que a gente está protocolando um projeto de lei para que possa passar pelo Congresso uma autorização em qualquer tipo de negociação, né, na compra de energia, principalmente a questão da compra de energia. Isso é uma forma de ajudar o governo Maduro. Isso não é uma forma de ajudar o estado de Roraima, que precisa, sim, do União de Tucuruí. Nós já temos todas as licenças para a construção do União, isso sim garante uma segurança energética, e nós não podemos ficar à mão de um país vizinho, instável economicamente, num país socialista, que vai querer utilizar isso como moeda de troca lá na frente. Nós já passamos essa situação dos apagões quando nós comprávamos energia da Venezuela, quando a Venezuela ainda era um país autossustentável, era rica em petróleo, exportava barris de petróleo, tinha suas estatais ali ainda indo a todo vapor. Hoje que a Venezuela está quebrada, nós não podemos ficar na mão da Venezuela. Então, estamos apresentando esse projeto de lei, né, para que o presidente não possa, ele por si só, querer fazer a compra dessa energia. E a gente precisa aqui, que nós temos um relatório da ONU em 2022, claro, vários crimes contra a humanidade cometidos pelo governo do Maduro. Então está evidenciado o que a gente precisa realmente aqui esclarecer as pessoas, esclarecer o povo venezuelano, né, para que ele possa, sim, né, lá dentro tomar a melhor escolha. Não sou eu que vou dizer se a opositora do Maduro é melhor ou não para eles. O que a gente tem que aqui é esclarecer o que está acontecendo e que a comunidade internacional, que a ONU, que a gente possa, os países, né, realmente estar lá atentos para que não haja violação do direito do voto, assim como a gente sabe que vem havendo. Então, a máquina do Maduro está atropelando o processo eleitoral, né, porque tem a maioria na sua Corte de Justiça, né, porque se impõe de uma forma de ditadura. Então, assim, os organismos internacionais têm que ficar atentos a isso. Realmente, eu tenho um pleito democrático dentro da Venezuela e que a gente esclareça, né, o povo venezuelano com relação aos malefícios que é desse ditador Maduro. Então, essas são as minhas palavras aqui. Agradeço a oportunidade, né, dizer que realmente eu estou lá na fronteira, a gente vivencia isso diariamente, a gente vê esse sofrimento e que a gente não concorda com a relação, né, e essa narrativa falsa do governo brasileiro com relação ao ditador Maduro. Muitíssimo obrigada, deputado Nicolete, pela sua participação no Meio-Dia em Brasília. Muitíssimo obrigada ao sociólogo Guilhermo Pérez, né? É espanhol, mas eu abrasileirei seu nome, Guilhermo. Estou falando aqui em português. Mais bonito brasileirado. Muitíssimo obrigada por sua participação no Meio-Dia em Brasília, trazendo essa visão também da comunidade de venezuelanos que reside aqui no Brasil, sobre a visita do ditador Nicolás Maduro ao Brasil. Obrigada, aguardo vocês em outra oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado.